E aí? Salve, 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 galera. Salve, astronautas, como diz a minha filha. Né? A minha pequena. Ah, minha Lala! Cadê minha Lala? Então. Hoje a Laura me deu ideia da live por causa de uma fala da minha pequena. Fala, Lu! Tudo bem, Luizinho, meu amor? Márcia, beijo. Oi. O que você quer? Minhas patas são vermelhas. Cadê sua espada vermelha? Tá na casa no bilhar. Ah, tá na casa do pirata. É, a espada vermelha tá na casa do pirata. Gustavo, boa noite, meu anjo, tudo bom? Então, por causa de uma fala da minha pequena, me veio uma ideia de fazer essa live hoje. Tava aqui na cozinha, mexendo no computador e tal, e ela começa a cantar. Ah, de amor, B de baixinho, C de coração. Quem tem mais ou menos a minha idade sabe do que eu tô falando, né? Eu falo só pra provocar. Quem teve infância sabe do que eu tô falando, né? É o abecedário da Xuxa. Gente, Xuxa, tá? Estamos em 2016, a minha filha não tem 3 anos e ela tá cantando Xuxa. Pois é, né? Então, aí eu começo a lembrar da minha infância. Fala, Julinha! Boa noite, Ju! Começo a lembrar da minha infância, como foi, das músicas que cantavam pra mim, quem eram os meus ídolos, né? Na minha infância, adolescência. E eu tô vendo que, assim, a escola que as minhas filhas estão, elas resgatam muita coisa dos anos 80, né? Alguma coisinha dos 90. E não só a parte infantil. Dani, tudo bem, Dani? Beijo, anjo. Isabela! Fala, minha flor! Não só a parte infantil, mas também a música popular brasileira. Um dia, a minha mais velha, que tem 5 anos, me entra em casa cantando Asa Branca. Eu parei assim, olhando, ela entrando em casa e cantando. Quando iei a terra ardendo, com a fogueira de São João. Eu parei e fiquei olhando e falei, o que você tá cantando, né? Ah, eu tô cantando Asa Branca. Oi? Como assim? Né? Bebel! Bel! Peraí. Chega aqui, né? O que você tem na boca? Senta aqui. Percebam que esta criatura está mastigando. Engole primeiro. Tá? Eu quero que você cante pra turminha uma música. Ai, tá ficando pesada, nega. Já sei que música. Vai cantar Asa Branca pra mamãe. Quer ver isso? Por favor, filha. Vou contar todas as músicas que eu sei. Isso vai longe. Engole primeiro, tá bom? Senão vai voar biscoito pra tudo quanto é lado. Fala oi pro pessoal. Fala, oi, Isabela. Oi, Isabela. Oi, todo mundo. Pra quem não me conhece... Pra quem não me conhece, eu vou falar meu nome. Isabela. Fala, eu sou a primeira filha da mamãe. Eu nasci primeiro e eu sou a primeira filha da mamãe. Gostosa. E aí, engoliu? Ah. Não precisa abrir a boca desse jeito, porcaria. Gente, eu tento educar, viu? Eu tento, tá? Eu tento.
Vai, asa branca, arrepia. Quando eu vi a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro. Braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Acho que é carinha. Conta carinha. Até mesmo a Asa branca bateu asas no sertão. Então eu disse, adeus, Rosinha, vai lá contigo, guarda contigo meu coração. Então eu disse, adeus, Rosinha, guarda guarda contigo, meu coração. quando verde Verde dos seus olhos espalhar na plantação. eu te asseguro. Não chore não, viu? Eu voltarei, viu? Teu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu? Eu voltarei, viu? Teu coração. Meu coração. Esse aqui é meu coração. Ela chegou cantando a música inteira. Eu quase tive um treco. Eu vou cantar uma música pra vocês. Qual que você vai cantar agora? A música que eu sei. Então canta, filha. Qual que é? Ah, esqueci. Ah, então dá licença pra mamãe. Depois chama ela lá pra mamãe, por favor, filha. Então ela entrou cantando Asa Branca em casa, eu quase infartei. Fala, Evelyn. Beijo, Cidinha, prima, Eliane. Tudo bom? Boa noite, Romildo. Ela entrou cantando Asa Branca. Aí eu começo a recordar um pouco como é que foi na infância, né? E a Escola das Meninas resgata tudo isso. É muito legal isso. Assim, brincadeiras de roda, pega-pega, queimada, corda. A minha filha, as meninas tiveram um evento em agosto que eles fazem um projeto, todo ano tem um projeto, né? E esse ano foi do tempo. A sala da Laura, que é o infantil 1, ela vai para o infantil 2, vai para o infantil 2 agora, mexeu com meios de comunicação. Então, eles fizeram telefone de caixa de sapato, fizeram celular de uma chapa de... Ai, meu Deus, como é que chama? Isopor, né? Mas o mais interessante foi Também foi interessante, porque ela ficou louca com as coisas, né? E o mais interessante foi da unidade da Isabel, porque são duas unidades diferentes, as escolas delas, né? Que trabalhou com períodos da história. E eu ajudei, como professora de História da Arte, dei o meu toquezinho, porque a sala da Isabel trabalhou período rupestre, período da pré-história, né? Homem das Cavernas. Aí eu entrei com arte rupestre, emprestei material para a professora, eles fizeram colarzinho de dente de... acho que era de tigre aquilo, feito de EVA, roupinha de tigrinho, de oncinha, tipo os Homens das Cavernas, com roupa imitando pele de bicho, né? E cada sala, lá na Escola da Bel, vai do berçário até o 5º ano. E cada sala, dentro do tema do tempo,
trabalhou alguma coisa relacionada a isso. E teve uns grupos que resgataram as brincadeiras. Então tinha carrinho de rolemã construído por eles, foi uma coisa louca. Eu surtei, foi uma coisa louca. Tinha jogo de botão, eu até fotografei. De repente eu olho, as minhas 2 filhas estão no chão brincando de futebol de botão, feito de sucata. Eu fiquei alucinada, assim, alucinada. Aquele vai e vem, que precisa de 2 pessoas, feito de cone de lã, que a minha mãe doou para a escola, um monte, que minha mãe trabalha com lã. Tinha casinha de boneca, tinha tanta coisa louca. E tinha uma sala que resgatava as músicas, que resgatava as cantigas de roda, né? Então, assim, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista, né? Infelizmente, eu vejo que em alguns lugares, em algumas escolas, eles dão muita importância para número, para conteúdo, né? E eu acho que na primeira infância, pelo menos até um 5º ano... Gente, esse povo tá me deixando louca aqui. Deixa eu desligar esse celular aqui. Silenciar o bicho. Tô ocupada agora. Fala, Cíntia, tudo bom? Júlia, tudo bem? Boa noite. Eu acho que a primeira infância é a base que tem que ser mais importante, mais sólida. Porque sem essa base, como é que vai ser esse adulto? Um adulto neurótico, um adulto inseguro, um adulto com medo, ou um adulto que se acha e na verdade não é nada. Né? Um adulto que não sabe lidar com conflito, um adulto que não sabe compartilhar, né? Como é que você constrói como é que você constrói não sei se é a palavra certa, mas como é que você, quanto coração, meu Deus do céu. Como é que você anula, né, corta essa primeira infância só interessada em conteúdo, a criança tem que e esquece do tempo da própria criança. Tem um jeito de você colocar o que seria interessante, existem maneiras de você misturar ao tempo da criança conteúdo, mas de uma forma que não traumatize, uma forma que não trave a criança, uma forma que seja prazerosa para ela. A criança que aprende de uma maneira lúdica, que aprende de uma maneira prazerosa, ela vai levar o gosto em conhecer, em estudar, em saber, em aprender pro resto da vida. Pro resto da vida. Eu acredito nisso, porque não só eu estudei dessa forma. O que tá acontecendo aí, Fê? Ai, Jesus amado. Crenta. Bela, divide com ela, Fê. Casa com criança é uma loucura, né? Então eu acredito assim, que se você não cuida, que nem uma plantinha, se você não cuida dos primeiros passos, da semente, não aduba a terra, não cuida, não vai ser uma planta produtiva, não vai ser uma planta bonita, não vai ser uma planta viçosa. É a mesma coisa. E o que isso tem a ver com as musiquinhas, né? Com a brincadeira, com o resgate às músicas, com as cantigas, tudo. Tudo. Porque, querendo ou não, as brincadeiras em grupo trabalham com companheirismo, tem a parte da competição, mas aí você ensina a criança a vencer e a perder, que é muito difícil lidar com... Ai, puta, perdi, que caca, né? Que droga. Mas a criança aprender a lidar com essa frustração desde pequeno, aprender a lidar com esses sentimentos de podia ter feito melhor, não fez, tá, perdeu, uma próxima vez vamos arrebentar. As musiquinhas, dependendo de qual música que ensina também, né? Escravos de Jó, e o cancioneiro não, a música popular brasileira,
que é de uma riqueza, absurda, maravilhosa, que tem desde Toquinho, Tom Jobim. Ai, meu Deus do céu. O que tá acontecendo aqui, caramba? Gente, desculpa, a Laura tá de TPM. Então, assim, você tem essas... Você tem na música popular brasileira não só grandes autores, compositores, escritores, né? Na literatura brasileira você tem Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira, Manuel de Barros. Você tem na música popular brasileira, na minha época, eu odeio falar isso, mas na minha época, eu tinha, quem tá com 35, 40 anos deve lembrar muito bem da Casa de Brinquedos, da Arca de Noé 1 e 2, que tinha Saltimbancos. Um dia eu tô dirigindo e as minhas filhas começam a cantar minha canção. Eu quase infartei. Eu amo aquela música. Eu fiz até um vídeo que tá no meu canal das duas cantando minha canção, né? Dorme a cidade, resta um coração. Eu me arrepiei inteira, porque assim, do nada as duas começaram a cantar isso ano passado. Eu tive que parar o carro, porque eu me arrepiei inteira, eu não conseguia, eu tava dirigindo, né? E aí elas cantam minha canção, elas cantam a canção da gata, da galinha, a cidade ideal. Elas cantam acho que o CD inteiro. Se bobear, elas cantam o CD inteiro. E Casa de Brinquedos. Sei lá, tem o dos super-heróis, tem o do peru. Glu, 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 abram alas. Esse resgate é tão importante. Renata. Renata, eu faço 40 esse ano, em dezembro, cara. 40, quarentinha. Saí do Zinta, vou entrar no Zenta. Aí ferrou, filho. Aí entrou no Zenta, você não sai mais. Mas não tenho cara de 40, tá? Nem tamanho de 40. Nem tamanho de 40. E aí você começa a ver o quanto é importante você... Ah, mas isso é velho. Gente, mas o que foi produzido entre 60, 70, 80, comecinho de 90... Desculpa modernidade, mas foi a melhor produção, principalmente anos 80. Principalmente anos 80. 70 e 80. Foi um boom, foi uma produção artística, musical, cultural, literária, artistas mesmo, né? Maravilhosa. E foi se não fosse tão boa, não seria resgatado até hoje e não seria tão cantado. Vamos instalar polêmica nessa live. Os anos 60 são imbatíveis. 80 também, viu? É. Fê. Você vai pra trás e você se acaba que nem eu. Tudo bem, mas os anos 60 são muito melhores. Tá, vai. Vamos entrar numa paz aqui. Tropicália, Beatles, Rolling Stones. Mereço, né? Mereço. Janis Joplin. Tá bom. 60, 70 e 80. Tá bom. 60, 70 e 80. Pronto. Pra ter paz aqui em casa, tranquilo. Obrigada, Lelê. Obrigada pela carinha de 30, meu amor. Ai, Renato, eu também concordo, mas eu não quero brigar com meu marido. O que eu vou discutir? Ele fala que os 80 são os melhores. Ah, mas não foram mesmo. Desculpa. Há controvérsia. Os anos 80 podem ter sido divertidos, mas em matéria de qualidade, os anos 60 são imbatíveis. Pelo amor de Deus. Amandinha! Boa noite, meu amor. Opa, alguém concordou comigo. Valeu, Renato. É meu primo de Minas. Ah, então. Sabe das coisas. Você concordou, né, seu tranqueira? Então, assim, é muito engraçado. E eu já comprovei isso em sala de aula, que
música boa, com todas as letras maiúsculas, em itálico e negrito e sublinhado, principalmente para quem nunca teve acesso a ela, chama e mexe com a pessoa. Teve um ano que uma colega minha da escola trabalhou com orquestra. Então ela apresentou todos os instrumentos para a turma. Olha que coisa louca. Eu trabalho numa escola de periferia de São Paulo. Eu amo aquelas porcaria. E essa minha colega ela estava dando aula para uma turminha, acho que de segundo ano. Segundo ano tem o quê? 7, 8 anos. Não tem 8 anos ainda. Tá com 6 para 7. E ó, James Taylor é melhor, Fê, ele tá falando. E aí, eu falei, entre 60, 70 e 80, para ter paz aqui no negócio, pronto. E ela começou a apresentar os instrumentos, o que compõe uma orquestra, né? Punha o som dos instrumentos em sala de aula, que a molecada não abria a boca. E era uma turminha virada no girai, assim, encapetada até dizer chega. E o que ela fez depois? Para finalizar todo o projeto dela de apresentação de orquestra, trabalhou em sala de aula o Pedro Lobo, né? Que é totalmente instrumental, maravilhoso, e levou a galerinha para a Sala São Paulo, num dia de apresentação de uma orquestra, de música clássica. Diz que não teve um que abriu a boca. E eles voltaram, assim, em êxtase da Sala São Paulo. Para quem não conhece, a Sala São Paulo é uma sala de apresentação muito famosa aqui em São Paulo. E, tem uma acústica, uma estrutura maravilhosa. É onde era a Estação Júlio Prestes, não era, Fê? Fê, a Sala São Paulo. É próxima à Estação Júlio Prestes, né? Jonathan, Laura, Ellen, boa noite, meus amores. Desculpa não ter cumprimentado vocês ainda. E diz que eles voltaram transformados, assim. Eles ainda eram meio encapetadinhos, mas você já conseguia controlar a turma. E eles queriam mais, eles queriam conhecer mais. Eles queriam tocar os instrumentos, queriam desenhar os instrumentos. E aí, o que acontecia? Eu, por exemplo, eu trabalhei Vinícius de Moraes. Trabalhei algumas músicas de Vinícius de Moraes. Da Casa de Brinquedos. A Casa, né? Algumas músicas dessa época. Laura, chega! Ela quer brincar de pular pirata, mas ela não quer que o pirata pule. Aí Ele tá incomodando aqui. Desculpa, posso fazer. E aí eu comecei a trabalhar a letra, falei quem era o autor, quem era que ele foi um diplomata, ele era carioca e tal. Molecada não piscava. Era uma coisa louca. Então, assim, e essa turma que eu trabalhei, eu senti que eles aproximaram um pouco mais de mim, né? Eles queriam conhecer mais, eles queriam mais. Não digo 100% da sala, porque a gente nunca alcança 100% da sala. Mas de uma sala de 35, vamos supor, acho que uns 30, 25, 30 eu conseguia chamar para mim. Eles vinham, professora, o que mais que a gente pode conhecer? Que outras músicas a gente conhece, que a senhora conhece? Aí eu comecei, nos anos que iam passando, eu comecei a trabalhar algumas músicas que tinham uma história por trás. Eu comecei a falar, que história que conta, o que conta essa música, né? Começa a desenha essa música para mim. E assim, só com música popular brasileira. A gente tem na nossa música, na nossa arte, na arte brasileira de forma geral, fosse música, dança, teatro, literatura, pintura, escultura, a gente tem uma riqueza que não é usada, que não é valorizada, que não é trabalhada. Fica sempre na mesmice de nada contra a Tarsila do Amaral, sou louca, alucinada por ela. Mas
São sempre as mesmas obras, como se Tarsila tivesse feito só o Abapuru, só, mais nada, né? Cândido Portinari, de Cavalcante, nem todo mundo conhece. E artistas estrangeiros, a Mona Lisa, do Da Vinci, não é Da Vinci, é Da Vinci, Cacchio, né? Sempre Van Gogh, o coitado lá que cortou a orelha. Sempre as mesmas. Não abre o cabresto, não abre, não amplia. Não amplia. Então, assim, quando eu levo um trabalho de um artista brasileiro, às vezes eu posso até pegar os mesmos de sempre, mas eu pego talvez uma obra que o pessoal não conheça. Falo, olha, ela fez isso nesse período. Isso aqui é Tarsila também, mas é de um outro período. Tem artistas que passam por diversas fases, né? E a gente não trabalha isso. A gente não trabalha. Só para finalizar, o brasileiro, eu duvido muito que o brasileiro realmente conheça, valorize como se deve o que tem, a história, a arte que tem, história da arte que tem aqui, os artistas que tem aqui. Eu sou meio chata com relação à arte contemporânea, arte moderna não, porque o modernismo eu gosto, mas a contemporânea, né, a atual. Não gosto muito, não gosto muito. Mas eu vou dar um exemplo de um cara que é daqui e que só fez sucesso aqui depois que fez sucesso lá fora. Romero Brito. Romero Brito, se não me engano, ele é do Nordeste. Ele estourou, na hora que ele estourou lá fora, o Brasil conheceu um brasileiro. Absurdo isso, absurdo. O cara ter que estourar sucesso lá fora para depois vir para cá. Ou, como assim? Como assim? Não entendo isso, não entendo. Agora, um cara que eu conheço, que eu gosto, que, se não me engano também é brasileiro, é o Vicky Muniz. O Vicky Muniz, eu não sei se todo mundo conhece. Quem não conhece, dá uma xeretada na internet e procura um documentário chamado Lixo Extraordinário. É uma coisa de louco. O que ele fez? Ele foi para um lixão, o Vicky, um lixão do Rio, de Gramacho, que as pessoas sobrevivem com o que catam lá, né? Vivem numa pobreza absurda, né? E ele fez um trabalho com essa comunidade de Gramacho, fotografou algumas pessoas, conheceu, conversou, tal. E o que ele fez? Ai, meu Deus. E o que ele fez? Ele, depois de conhecer algumas pessoas, ele começou a trabalhar um pouco junto delas, né? Minha conexão tá um pouquinho fraca, eu vou pro meu quarto. E depois de fotografar essas pessoas, ele, junto com elas, recolheu lixo lá do próprio lixão, lugar que essas pessoas trabalhavam, né? E depois... Ai, sentei, desculpa. Desculpa a tremedeira, mas sentei. E depois ele reconstruía as fotos no chão, né? Usando essas peças, esse lixo todo. E assim, ele conseguiu mudar a vida de muita gente, porque as obras eram fotografadas, eram impressas em tamanho de um quadro, sei lá, 1 por 90, uma coisa assim, e eram vendidas lá fora, lá no exterior, né? Nos estrangeiros. E teve uma fotografia especial que, se não me engano, acho que foi vendida por 30 mil, uma coisa assim, uma coisa louca. E o dinheiro não ficou com o Vicky, ficou com o dono da foto, né? O artista, o cara que foi fotografado. E mudou a vida do cara.
Tem gente que continuou lá em Gramacho e teve gente que usou o dinheiro que arrecadou conseguiu do trabalho, da obra, né? Pra dar uma virada na vida. Vicky Muniz é maravilhoso, assim. É contemporâneo. É um dos caras que eu tenho que dizer, puto, cara manja, cara é bom, né? Mas não é todo mundo da arte contemporânea que eu curto. Não é todo mundo. Acho que dá pra contar nos dedos. Eu sou mais do modernismo pra trás. E valorizando toda essa história nossa que a gente tem, não só nossa, como de alguns artistas estrangeiros. Eu sou apaixonada por Matisse, eu sou apaixonada por Van Gogh, eu sou apaixonada por Salvador Dalí, né? Esses nomes mais famosos, mas não deixo de valorizar o que a gente tem aqui. E isso eu coloquei nas meninas desde sempre, isso e desde a barriga. Elas conhecem música clássica, elas conhecem música brasileira, elas conhecem histórias. Não sei se tem hoje ainda pais que contam histórias para os seus filhos, né? Parece bobagem, mas a contação de histórias também ajuda no desenvolvimento intelectual, cognitivo, afetivo da criança. Isso ela vai levar para o resto da vida. Eu tive isso e eu quis passar isso para as meninas. Então, acho que para finalizar, eu posso dizer: quem puder, quem tiver filho, sei lá, ou quem tiver um pouco de curiosidade, dá uma xeretada no que a gente tem de rico da nossa cultura, da nossa arte, da literatura, da música. No meu blog, aliás, no meu blog eu tenho alguns textos que eu escrevi relacionando duas importantíssimas do período da ditadura. Dá para fazer relação, dá para trabalhar isso em sala de aula, dá para discutir, dá pano para manga. Tem música que dá pano para manga, uma coisa absurda. E a gente tem uma riqueza nessa nossa cultura que é uma coisa absurda. Eu percebo que é uma pena que isso não seja valorizado. E quando é mostrado, existe interesse. Há interesse. Há muito interesse. E, assim, por que não é valorizado? Por que não é valorizado? O que tem de tão perigoso? Será que faz pensar? Será que mexe tanto assim com uma pessoa, né? Me entristeceu muito saber que artes, filosofia, sociologia, história, né? Ficou opcional, matéria opcional, sendo que na LDB, que é uma lei federal, ela é obrigatória no currículo, né? Quer dizer, o que tá valendo hoje? O que educação virou o quê, né? Virou, vamos ver no que dá? Vamos tirar o que é supérfluo? Fazer pessoas que saibam apenas ler, escrever e contar, né? Mas ensinar de maneira rígida, de maneira agressiva, de maneira imposta, né? E de maneira que a pessoa não pense, é aquilo e acabou. Tirando essas matérias, você tira a parte da humanização, você tira a parte do gostar, a parte do se identificar com aquilo, a parte do pensar, da parte do ser crítico com tudo que você aprende em sala de aula ou fora dela. Então, eu acho que agora, mais do que nunca, a minha matéria, sem querer jogar a sardinha, e a matéria dos meus colegas, que estão agora opcionais, né? Quem pode dar aula, né? Nem mais lecionar, é apenas quem não é necessário ter um ensino superior, é apenas você pode ter um notório saber, sei lá que raio que é isso, né? Então virou qualquer coisa. Aí eu lembro daquela frase, né, que é professor não trabalha, a gente só dá aula, né? Então, mais do que nunca agora é que eu pego no pé dos meus alunos. Eu tenho alunos de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo ano. Eu tenho desde o primeiro até o sétimo.
que é a primeira fase. Aliás, a segunda fase, né? A primeira é até os 5, primeira infância até os 5 anos. É a segunda fase que também é tão importante quanto a primeira, porque é quando eles começam a tomar consciência, a entender o que eles estão aprendendo, né? A fazer relações. A Laura, que vai fazer 3 anos, faz muita relação com as coisas, com objetos, com figuras, com formas. Essa fase que eu tenho, de 1º a 7º ano, agora que eu vou pegar firme em fazer pensar, em fazer analisar, em jogar a matéria e falar, olha, vamos pensar. Agora você que vai resolver. E eu vou estar ali como orientadora, não vou jogar e deixar livre. Eu vou estar ali como orientadora. Cutucar a curiosidade dele, do meu aluno, fazer ele ir atrás, fazer ele buscar, seja ele de 1º ano, 2º, 3º, não importa, não interessa. Fazer o meu aluno desenvolver nele a vontade de saber, a vontade de conhecer. Principalmente saber da história do país dele, saber da história da cultura brasileira e valorizar o que ele tem, valorizar o que ele é, que eu acho que é o que falta, que pelos próximos 4 anos acho que vai faltar mais ainda, que é humanizar a escola. Humanizar. Eu odiava ser o número 14 ou o número 16. Eu sou Luísa. Antes de ser professora, eu sou Luísa. Eu não sou 14. Tanto é que eu não faço chamada por número, eu faço chamada por nome. Porque eles não são máquinas. Eles são seres humanos. Sofridos, às vezes encapetados, virados no geral, mas são humanos. Tem 2 olhos, um nariz, uma boca, um coração que bate e uma cabeça que pensa. E é isso que eu quero para eles. Eu quero que eles deixem o comodismo, né? E comecem a olhar o mundo ao redor deles de uma outra forma. O que eu posso fazer melhor? Como que eu posso fazer melhor? Como eu posso ser melhor? E partindo da cultura do país dele, partindo do que ele sabe e colocando para ele, jogando a sementinha da curiosidade do quanto é rica a cultura do país dele. Não é esse lixo comercial que ele ouve às vezes em sala de aula ou na própria casa. Quanta coisa legal que a gente tem. Mesmo um Asa Branca, que a Isabel cantou lindamente, ou até mesmo o abecedário da Xuxa, que a minha pequenininha de 3 anos canta também, né? É isso, é resgate e cada vez mais resgate e mostrar, não só o resgate pelo resgate, mas mostrar a importância disso. E fazer com que ele leve isso, espalhe isso, divulgue, comenta, fala, discute, que ele discuta, que ele passe para os outros, né? Eu estou trabalhando fuxico, com 7º ano. Eu estou finalizando um trabalho de cordel. Cordel é uma coisa que veio do século XIX, se não me engano, no Nordeste, com 6º ano. Eles estão adorando. Eles construíram o cordel. Eu passei o que é o cordel, eu passei a base. Eu passei o que é o cordel, como veio, como é que ele é formado, todas as estruturas, e falei, ó, agora em dupla vocês vão criar um cordel. Eu só orientei, só corrigi erros de português, estrutura, tal, mas eles fizeram. Fuxico, a molecada do 7º ano tá doida. E fuxico é trabalho manual. Requer atenção, habilidade, tem uma história na cultura brasileira, né, no artesanato brasileiro. Um aluno meu foi para Paraty final de semana passado, me mandou fotos pelo WhatsApp no grupo dos 7º anos de trabalhos feitos, quer dizer, um retorno que eu tô tendo, né, um retorno que eu tenho, tipo, olha professora, quanta coisa feita em fuxico. E eles estão alucinados. Quer dizer, em vez de passar a mesmice de sempre, aquela coisa de sempre em sala de aula, trabalhar com o que a gente tem de melhor, que é a nossa cultura. Certo? É isso, galera. A todos uma boa noite. Obrigado por terem participado. Beijos a todos. Ao final do vídeo eu vou colocar os links. Curtam, comentem, divulguem. Tô sentindo falta de comentário. Adoraria sugestões, ideias. Sempre serão bem-vindas. Certo?
Beijos. Boa noite, Paulinha, minha prima, eu vi que você entrou. Boa noite, até mais.